Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, igreja. É um prazer estar aqui. Quero, de antemão, agradecer já o convite de mais um ano. Eu acho que é o 5º ou 6º ano que eu venho, todos os anos, para Alameda. Me sinto em casa, praticamente. Se morasse em Curitiba, com certeza seria desta igreja, que me acolhe sempre muito bem. Então, quero agradecer já o convite, dizer que é muito poderoso o que está acontecendo neste momento, o trabalho com as crianças, a visão de pastoreio para o ministério com a infância. E hoje de manhã a gente direcionou uma palavra instrutiva para os pais a respeito dos filhos. Mas hoje eu queria ministrar a respeito da nossa vida como filhos. E que você possa colocar a mão agora assim no seu peito e falar com o Espírito Santo que já está presente aqui. Falar assim: fala comigo, Espírito Santo. Eu preciso ouvir a tua voz. Ah, Deus, nós estamos aqui na tua presença. E que essa palavra possa ecoar os corações de presentes aqui e das pessoas que nos acompanham em casa. Que possa nos lembrar, Senhor, dos filhos que formos, mas mostrar que o bom Pai é quando nós olhamos para Ti. Que nós possamos, sim, encontrar esse lugar seguro para vivermos e desfrutarmos. Fala conosco agora através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos hoje celebrando mais uma vez o culto laranja. Então, é muito comum de você olhar e falar: nossa, parece que o laranja foi a cor escolhida. E sim, porque essa junção de duas cores simboliza algo muito importante, que essa igreja hoje deu um marco. Glória a Deus por isso. Eu gosto de falar que a junção do laranja é duas cores. É a cor vermelha, que remete a perigo, remete a cuidado. E também a cor amarela, que é usada para a atenção. Juntando as duas, nós temos então o laranja. O culto laranja, ele é esse momento de atenção a respeito da infância. É olhar para a criança e ver que ela faz parte, sim, do rebanho. E ver como a nossa infância também foi passada e como Cristo quer trabalhar também através da nossa infância. Se tem algo que todos aqui presentes já vivenciaram, é a sua infância. E ora infâncias com memórias doces e alegres, e ora com momentos tristes e doloridos. Mas, sobretudo, nós temos uma palavra do Senhor hoje para a sua vida e para a sua casa. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 21, 17 até o 20. E gostaria de intitular o sermão de hoje com o tema: Deus ouviu o choro do menino. Nós vamos ver, ao longo da palavra, 4 pontos muito importantes. Nós vamos ver que o choro que Deus escuta. Quantas vezes choramos enquanto criança e achávamos que estávamos sozinhos, que ninguém acreditava e nem acreditaria na nossa história. Mas o Senhor escutou todos os choros que você já chorou. Todas as lágrimas já derramadas, o Senhor coloca em seu odre, Ele recolhe essas lágrimas. Nós vamos ver também a ordem do Senhor para os seus, que não é uma ordem de prostração, mas sim de levantar-se. Nós vamos ver também os olhos que se abrem e a presença que permanece. Estes são os pontos que vamos percorrer nessa mensagem que o Espírito Santo vai ministrar de forma individual a cada um aqui presente. A palavra de Deus diz assim: Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Você pode falar isso? Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo.
Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu fonte de água. E ela foi até lá e encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Agora, quem está acompanhando, olha que poderoso que a palavra do Senhor diz. Deus estava com o menino. Deus estava com o menino. Deus está com cada criança que passa por tipos de problema, de abandono, de rejeição, de maus tratos. Deus estava com você lá na sua infância, vivenciando tudo isso. Deus não desampara nenhum dos seus, mesmo quando o próprio pai o abandona. Deus então, com a sua maravilhosa voz, vai de encontro com seu filho e decreta uma promessa de vida, não de morte. Então saia daqui com a sua bênção, saia daqui declarando: o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor transforma o meu pranto em sorrisos. Aleluia! Aleluia, porque cremos e servimos um Deus que vê, um Deus que fala e um Deus que ouve. Aleluia, porque esse é o Senhor da nossa história. Deus estava com o menino e ele cresceu. Deus estava com o menino e ele viveu no deserto. Deus estava com o menino e ele se tornou um flecheiro. Deus está aqui. Deus está com os nossos filhos. Deus está conosco, meus irmãos. Lá no verso 17, nós vemos um tipo de choro. O choro que Deus escuta. Lá no início da história, Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou a sua mãe. O menino então era com o nome de Ismael, filho de Abraão, com a sua escrava Agar, uma egípcia. Nós sabemos da história que foi um filho que foi planejado ali humanamente, mas até as coisas que nós planejamos, até isso não passa do crivo do Senhor. O Senhor dá sempre a última palavra. Nós vimos então que Ismael nasceu da relação de Abraão com a sua escrava. E depois nós vimos Isaac. E então nós sabemos que Sara solicitou ao seu marido que ele não deixasse a mãe do menino naquela casa, que ele falasse para aquele filho dele que não caberia mais ele naquele lugar. E a última canção que nós cantamos aqui vem de encontro muito forte com a palavra. Mesmo quando achamos que não tem casa, sempre teremos espaço na casa de um pai. Todas as vezes que nos sentimos e nos comportamos como escravos, o Senhor sempre nos mostrará que Ele tem nos escolhidos como filhos e herdeiros da promessa. Mesmo que a nossa história diga o contrário. Mesmo que a nossa infância, ou como nós fomos gerados, veio de muita briga, muita confusão, muita violência. Mesmo assim, o Deus que permite cada criança nascer é o Deus que também restaura a nossa história. E aí, a partir disso, para você entender o contexto dessa mensagem, o pai biológico chega então para sua escrava e ele se vê naquela condição: agora eu estou com a minha esposa, eu amo ela e agora o Senhor nos abençoou com um filho. E então eu falo para ela: pegue um pouco, uma vasilha com água, pega algumas coisas e parte para o deserto. O deserto, ele é um lugar, não apenas físico. É no deserto também, muitas vezes, que nos encontramos. Num estado emocional,
uma sequidão. No deserto nós podemos andar por horas e horas, e eu já estive no deserto através de um trabalho missionário. Nós andávamos todos os dias pelo deserto para chegar até a base de árabes que moravam no deserto. Eram 5 horas para ir e 5 horas para retornar. E naquele caminho do deserto, eu lembro quando eu estava estudando essa palavra, que eu olhava para todos os lados e eu não via nada. Era uma imensidão sem fim. E muito se parece quando nós também estamos no deserto aprisionado. Nós olhamos para todos os lados e parece que todo mundo saiu, todo mundo fugiu, todo mundo foi embora. No deserto, lá, quando a gente fica muito tempo vendo a mesma paisagem, parece que a gente não está saindo do lugar. O deserto faz isso com a nossa mente. Ele parece que embaralha a nossa visão. A gente começa a ver até, parece que água lá no fundo assim. As miragens. E no deserto do nosso sofrimento, nós também começamos a ter muitos pensamentos distorcidos a respeito das situações, a respeito das circunstâncias, a respeito do que o Senhor tem para a nossa história. Então aquela mãe escrava, ela não seduziu um homem. Mandaram ela se deitar com ele e por obediência o fez. E depois se viu sozinha com seu filho. Quando aquele pai biológico solicita que eles saiam de casa por não havia mais lugar, espaço ali, aquela mulher sabia que ela saía com uma sentença. Era sentença de morte sobre a casa dela. Era uma sentença de morte sobre o filho dela. E quantos de nós também, nos desertos da vida, não temos sentenças e não recebemos sentenças de morte para nossa casa, para os nossos filhos? Ah, não tem mais jeito, não, desiste, porque ainda está pagando preço. Os médicos já falaram, essa situação não vai mudar. E nós também nos vemos sozinha com aquele decreto. Nem Agar acreditou que era possível sobreviver no deserto. Mas o que Agar não sabia é que aonde há lugar em cima da terra ou nas profundezas que o Senhor não está. O que Agar não sabia é que o Deus Todo-Poderoso que criou o mundo com o poder da sua voz estava pronto a determinar que naquele dia havia vida naquele deserto. E eu quero declarar para você nessa noite, uma noite de restauração. Eu quero declarar hoje aqui a vida no seu deserto, porque o Senhor ouve o seu choro. O Senhor vê. E então, Deus não ignorou as lágrimas da criança. Não foi Agar que orou pedindo misericórdia para o Senhor. Porque ao longo do caminho, quando aquela mãe saiu, que viu que a água estava acabando, então ela falou: eu não posso ver meu filho morrer. E no meio de um arbusto, ela deixou a criança com um pouquinho de sombra que ela encontrou no meio de uma terra árida. E ela se afastou. Então aquele menino que já sabia que havia sido rejeitado, mesmo sem ter feito nada errado. E quantos filhos que hoje me escutam agora também já se sentiram assim, abandonados, rejeitados. Sabe, irmão, a minha profissão dentro do consultório, quando eu escuto meus pacientes, eu percebo durante esses 10 anos de atendimento que eu faço, que quando os pais criticam, ou quando os pais se separam, e os filhos são pequenos, ou quando o pai abandona, vai embora, ou por eventual motivo falece,
Quando aquela criança ela vai crescendo sem a presença daquele pai, ela cria também uma distorção nos seus pensamentos. Ela acredita que ela fez algo de errado, que ela não foi suficiente, ou que ela é mal ao ponto do pai dela não ter escolhido ficar com ela. Aconteceu algo de errado. Por que meu pai não ficou? Imagina aquele filho que não estava entendendo por que precisava passar por aquelas situações, porque ele tinha um pai biológico de posses. E as perguntas ao ver a história e os momentos de tensão. Então, ele não sabe falar, talvez ele nem tinha repertório, habilidades maiores, mas ele sentia medo. Porque quando a gente não tem o pai presente, a gente sente muito medo. O medo é constante na vida de todo aquele que não sente a segurança de um pai o protegendo. Feliz é daqueles que estão me ouvindo, que conseguiram desfrutar um pouco da presença de um homem que escolheu viver a paternidade. São privilegiados. Hoje, num país onde um dos maiores índices do mundo, como o maior número de crianças sem registros paternos. Vivemos em uma era de omissão masculina. Mas isso também, nós declaramos quebrados e anulados. Nesta casa, nessa igreja, paternidades serão restauradas. Homens poderão desfrutar de uma paternidade porque serão sarados e são sarados através da casa do oleiro, através de um gabinete pastoral, através da pregação pública da palavra de Deus, através de tantos cursos e ministérios que eles estão pagando preços comprometidos a restaurar homens. Porque nós só conseguimos restaurar uma família quando um homem é colocado na função que ele precisa exercer. Se você hoje, mulher que está aqui, sozinha, sem o seu esposo, eu quero declarar na sua vida: o seu deserto vai acabar. O Senhor vai te surpreender. Como aquela mulher que não esperava nada, ao menos nem se sentia digna de orar para o Deus do marido dela. O marido qual, ou o Senhor do qual ela foi usada e abandonada. Nós vemos então que o menino chora e que Deus escuta. O choro de Ismael representa todos os clamores que não são verbalizados. Toda vez que você não tem palavras para expressar uma alma angustiada que chora. E então dos seus olhos só caem lágrimas, amargas e duras. O choro de quando falta palavras para pedir ajuda, para suplicar ajuda. Quantas crianças, e talvez muitos de vocês, tiveram choros, foram abusados à noite. E então ficavam quietinhos, chorando na cama. Sentiram muito medo à noite. E então chorava. Quantos de vocês já choraram sobre um travesseiro? Para ninguém ouvir. Mas Deus, eu ouvi todo o choro. Todo o choro. Crianças abusadas, pessoas feridas. Deus ouve os choros de coração que não sabem orar, mas sofre. Porque é um Deus que se compadece. É um Deus que deposita graça. Aquele favor que eles não mereciam. E a cura começa quando nós entendemos que o nosso choro não passa despercebido por Deus. A sua cura inicia quando você entende que Deus Todo-Poderoso ainda está no controle da sua situação. Em Salmos 56:8 diz: há choros que a família não escuta, mas Deus escuta.
E lá na palavra diz que Ele registra cada lágrima sua. Você tem um pai que te vê aonde quer que você vá. Você tem um pai e ainda que te dá uma promessa, porque há 365 vezes na Bíblia dizendo: não temas, um para cada dia. Aqui Deus, Ele quebra a tua paralisia do medo. Porque com mais que você tenha medo, o Senhor tem uma promessa para você. Não temas, meu filho. E então você pode cantar a canção dizendo: hoje já não sou mais escravo do medo, porque hoje eu sou filho. Hoje você sai com a canção nos seus lábios, dizendo: não sou escravo, eu sou filho. Não sou escravo, eu sou filho. No verso 18 nós temos uma ordem, a ordem de se levantar. Porque Deus vê o choro do menino, e o anjo, Ele manda o anjo ir até Agar. Mas Deus diz: tome o menino pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus não apenas consola a gente, Deus apenas não acolhe, Deus determina, Deus abençoa, Deus prospera. Deus te conduz a uma vida aqui plena, vivendo de milagres e milagres, testificando a fidelidade do Deus que você serve. Deus, Ele diz para a mãe pegar a criança e não se curvar. Mulheres que estão aqui, num ato profético, coloque assim as suas mãos e fala: eu me recuso deixar os meus filhos prostrados. Com a autoridade que o Senhor me dá, eu sou conduzida a colocar os meus filhos de pé e crer na promessa de Deus sobre a vida deles. A libertação não tem a ver com você se sentir melhor. A libertação tem a ver a partir do momento que você se posiciona. Sentir-se bem é passageiro. Muitas vezes você precisará se posicionar no desconforto. Porque não é pelo que você está vendo, mas é aquilo pelo que você acredita. Eu acredito que a minha casa é restaurada. Eu acredito que a minha vida é curada. Eu acredito nas promessas do Senhor sobre mim. Eu acredito que de mim sairá descendentes daquele que acredita no Deus Todo-Poderoso. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falava: fala para eles que hoje, quem escuta essa palavra, muitos precisam tomar uma posição de não se curvar diante dos decretos. Que muitos precisam hoje tomar uma posição de se levantar, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Toma, meu irmão e minha irmã, pela mão o que precisa ou o que parecia ser perdido, porque você ainda tem uma promessa. Deus, Ele não é fiel em você. Deus, Ele é fiel nele. E Ele tem a palavra dEle, que você pode acreditar e confiar. Quando você declara a palavra dEle, você está dizendo: Senhor, eu acredito porque o Senhor é fiel. Mesmo que eu fale, o Senhor é fiel. No verso 19, nós vemos que os olhos se abrem. Porque em meio ao sofrimento de uma mãe, prestes a ver o seu filho morrer, muitas vezes não tem força para abrir e ver a realidade. Então Deus, Ele vai e Ele abre os olhos. Deus vai abrir seus olhos para ver coisas que você não via. Deus vai abrir seus olhos para você ver uma nova realidade sobre a sua vida, sobre a sua história. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte de água. O homem deu uma vasilha com um pouco assim
representa o poder do Espírito Santo sobre nós. A presença constante dele na nossa vida. E então, quando aquela mulher abre seus olhos, ela se depara com um milagre. Foi até lá, encheu a sua vasilha e deu para o seu filho beber. A fonte talvez já até existia, mas o desespero cegava a sua visão. Deus, Ele não criou algo novo. Ele apenas abriu os olhos de Agar para enxergar o que está diante dela. Fala para o Senhor: abra meus olhos, Senhor. O que está diante dos meus olhos, mas o medo não me deixa ver. Abra meus olhos, porque eu preciso de clareza para os meus pensamentos. Abra meus olhos, Senhor, porque eu preciso da direção que o Senhor tem para mim. Quando a gente vê o deserto, essa situação, a gente vê que muitas vezes o deserto é esse lugar de muita dificuldade. Mas o deserto sobre a sua vida não é a ausência da presença de Deus, mas provavelmente será o lugar onde Ele está te levando para abrir os seus olhos e te mostrar recursos escondidos que você tem. É no deserto que nós aprendemos. Tem um escritor que eu gosto muito, que ele fala que Deus, Ele está falando conosco o tempo todo. O tempo todo Ele fala. Mas o nosso sofrimento, Deus grita. É nesse momento de dor que Deus está falando mais profundo na sua vida. Muitas vezes a cura, ela vem mais perto do que você pensa. E aonde está essa cura? Quando você começa a estabelecer, a quebrar padrões antigos. Quando você começa a fazer nova todas as coisas na sua vida. Quando você olha para a sua vida e fala que áreas da minha vida precisam ser restauradas. É na finança. Então eu vou fazer um planejamento para eu me livrar das dívidas. A cura não é só uma coisa extraordinária espiritual. A cura também é muito do concreto. É de corrigir algo que está disfuncional. É o seu casamento? A relação entre o seu esposo e você não está adequada? E o que precisa para recalcular a rota? Quais são as atitudes que você está comprometido em mudar? Ao invés de esperar e cobrar que ele mude. A cura está aí. A cura está quando você começa a não querer cobrar o que os outros devem ser. E está mais relacionada a aceitar quem eles podem ser naquele momento. A cura está quando você deixa de querer a sua vontade. E passa a entender qual é a vontade de Deus para a sua história. Para a sua vida. A cura, às vezes, vai passar por uma ajuda profissional. Quando você dá conta que você não é o super-herói e que você precisa de profissionais adequados. A cura, quando você começa a eliminar hábitos ruins. E você começa a estabelecer hábitos que vão te trazer recompensas a longo prazo. A cura também está quando você deixa de fazer o que você gosta e passa a fazer o que você precisa fazer. A cura também está em você liberar o perdão das pessoas que te feriram, das pessoas que te machucaram, das pessoas que muitas vezes você achou que ia te ajudar e foram as primeiras que se viraram. A cura, ela pode ser vivida no dia a dia, de diversas formas. E provavelmente o Espírito Santo está trazendo a luz do que você precisa ser feito. Porque eu orei por isso. Eu falei: Senhor, no momento que eu falar sobre o processo de cura, traz o teu Espírito que nos ensina, nos orienta, nos consola sobre a vida de cada um e a necessidade de cada um. Saiba ver a cura também física, que depende de você. Não porque você é bom,
mas pelo contrário, porque você reconhece as suas falhas. Quem precisa de cura é aquela pessoa que fala: eu preciso de ajuda. Eu preciso trabalhar coisas em mim que seria mais confortável ficar, porque afinal, não fui eu que pedi. Não fui eu que me coloquei nessa situação. A cura tem a ver quando você percebe que você não é independente, autodidata, super poderoso. Às vezes a cura está em contato quando você acessa a sua vulnerabilidade. Porque ali você tira o orgulho, que faz esconder as suas dores, os seus processos. E aí no verso 20, nós temos a presença que permanece. Eu gostaria de encaminhar para o fechamento, dizendo: a presença daquele que escreveu a tua história permanece todos os dias na sua vida. A presença daquele que te chamou pelo nome está contigo até o retorno do seu filho. É essa presença que você precisa trazer à sua memória no momento do deserto. Sabe, irmãos, eu gosto de estudar sobre homens e mulheres da Bíblia, e quando eu estou estudando eu vejo que Noé, ele foi ridicularizado através de um projeto que o Senhor deu a ele, uma visão que deu a ele. Mas ele não ficou pedindo confirmação todo momento. Ele confiou em uma palavra que Deus tinha dado a ele. E passaram-se muitos anos até ele desfrutar do que o Senhor tinha prometido. Mas ele não duvidou nenhum momento. Nós vemos também outros casos da Bíblia. Davi, que também o Senhor falava com ele. Nós vemos Moisés. E nós vemos a incrível história da Bíblia, que ele não esconde o defeito e as necessidades de cada um dos seus. Mas o Senhor está disposto a tratar as particularidades da alma de cada um. E o que eu acho mais poderoso é que esses homens, apesar dos seus erros, eles foram homens de grandes referências para a nossa vida. Mas tem algo que eu e você temos que eles não tiveram, que é a presença que permanece. Nós temos a presença que permanece. E a subir aos céus, Cristo fala: mas não deixe você sozinho. Eu envio hoje o Espírito Santo, o Consolador, para todos os dias você contar com Ele. Moisés não tinha o Espírito Santo dentro dele. Noé não tinha o Espírito Santo dentro dele. Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele. Mas eu e você carregamos a presença do Espírito Santo. E mesmo que Deus, Ele usava de aparições para falar com esses grandes homens, eles não duvidaram. Por que você duvida? Se você carrega dentro de você a presença daquele Todo-Poderoso. A cura, ela não apaga as feridas. Não é você esquecer do que passou. A cura tem a ver de você estar disposto a fazer nova todas as coisas. Seja com seus filhos, seja no tratamento com você mesmo. Tão difícil. Talvez o maior desafio da nossa vida é nos lapidarmos. Porque aprendemos a ser críticos demais com nós mesmos. Muitas vezes exercemos compaixão e empatia para o próximo. Mas quando falamos sobre nós e com nós, somos críticos, nos apontamos, nos julgamos. E o Senhor fala: meu filho, mas não é sobre você, é sobre mim, é em você. Porque quando eu olho para você, eu não vejo um pecador. Quando eu olho para você, eu vejo Cristo, meu filho. E é por isso que a minha graça transborda sobre a sua vida. Essa é a promessa de um pai que nunca abandona os seus. Muitos carregam aqui marcas da infância.
Mas a palavra do Senhor nos diz que você tem uma promessa e Ele estará contigo até o final dos dias. Quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero dizer que se em algum momento da sua vida você sentiu que o seu choro foi ignorado, hoje essa palavra fala que Deus ouviu. Para você que vive até hoje sobre o medo que te paralisa, esse medo que te assusta e te assombra, Deus, o teu Pai, diz: não temas. Para você que não vê saída, Deus abre os seus olhos para ver as fontes de água viva jorrando sobre a sua história. Para famílias, crianças e jovens, Deus declara uma promessa de futuro. Assim como Deus estava com Ismael, Ele está com você. Hoje é sim, como a pastora Meg disse, uma noite de libertação. Porque o choro que parecia esquecido chegou diante de Deus. Irmãos, eu quero convidar vocês a se colocar em pé diante do Senhor. E eu quero convidar vocês a vir até o altar. Você que sente que o seu choro foi ignorado. Você que sente que tem vivido aprisionado pelo medo. Que você possa se levantar e vir aqui, porque pastores vão orar por você. Se você olha para a sua história e não consegue enxergar saída neste momento, eu te convido a vir até aqui ao altar. O Senhor tem algo poderoso para fazer na tua casa, na tua vida. Pode vir. Em nome do Senhor Jesus. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me assim salvou. Como Deus ouviu o choro de Ismael, Ele vê o seu choro. Assim como Deus disse para Agar: não temas, Ele está dizendo hoje para você: a libertação, uma nova história, a fonte jorrando, a fonte está preparada, e o Espírito Santo quer nesta noite te mostrar o caminho, para que você não tenha medo de morrer de sede, quando a água é disponível sendo liberado para você. Ninguém fica com fome e sede diante de um Pai. Há espaço na mesa para os seus, há lugar na casa para todos os seus filhos. E nós, como igreja, nós queremos declarar sobre a vida dessas pessoas que estão aqui. Levante as suas mãos agora, e você vai declarar promessas de um futuro bom. Nós estamos declarando aqui que tudo aquilo que pensamentos contraditórios, tudo aquilo que essas pessoas acreditavam que não ia prosperar, que não ia vingar, que não ia dar certo, nós estamos agora quebrando em nome de Cristo Jesus. Todo decreto de morte para sua casa está quebrado agora pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos declarar vida, novidade de vida, Senhor, para todos que estão aqui. Aonde havia rótulo da rejeição, Deus te dando identidade, e não de órfão, de escravo, te chamando pelo nome de filho, filho amado. Abba, Paizinho. Temos um Pai, um bom Pai, que não nos toca para ferir, que não nos aponta para nos envergonhar, mas que estende a sua mão nos acolhendo em meio às nossas dores. Ah, Senhor, nós depositamos aqui, Senhor, histórias que Satanás usava como rótulos, mas em Ti, as nossas fragilidades depositadas na cruz do Calvário, elas servem para glorificar o Seu nome. Nós estamos aqui declarando novidade de vida. Senhor, nessa hora nós colocamos diante de Ti como há lugar no deserto
deserto, Senhor, muitas vezes cansadas, rejeitadas, sem força, sem esperança. Mas Tu é Deus que ouve o choro, Tu é Deus que abre os olhos, Tu é Deus que manda, não se curve. Porque filho não abaixa a cabeça, filho vai até o pai e pede ajuda. Que nós podemos viver, Senhor, o que é ser filhos diante da Tua presença e diante do Teu altar. Nós queremos, Senhor, quebrar agora todas as correntes que prende a nossa alma na paralisia do medo. Nós queremos agora, Senhor, lembrar que a Tua palavra nos diz: não temas, não temas, não temas, não temas. Eu sou contigo, o Teu Pai. Eu vou adiante, eu abro um caminho. Eu não deixo você morrer de fome, perdido, sozinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês que estão aqui na frente, fiquem em pé. Nós vamos orar. Hoje é noite de libertação e é noite de milagres. Estamos também no culto da Aliança de Milagres. E se você precisa de um milagre, eu quero qualquer área da tua vida, seja saúde, seja na tua família, no teu casamento, na tua vida profissional, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos orar pelo teu impossível. Nós vamos orar pelo teu milagre. A palavra de Deus diz: clama a mim, eu vou anunciar as coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem coisas grandes e ocultas de Deus para a tua vida que você não está enxergando com os teus olhos, que você não consegue enxergar diante de tanta luta. Mas Ele tem algo poderoso e grandioso para você. Como Ele fez com Ismael, que foi desprezado pelo seu pai, mandado embora. Deus estava lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A orfandade é uma das maiores tragédias da humanidade. Eu carreguei o espírito de orfandade por muito tempo na minha vida. Eu cresci sem pai. Eu tive pai biológico, mas eu não tive um pai presente. Eu não tive um pai que me chamou de filho. Eu não tive um pai que me orientou, que proveu, que deu destino. E eu sei que isso trouxe algumas marcas na minha vida que eu nem percebia. E eu só vim perceber depois que eu estava no fundo do poço. Depois que eu casei, eu percebi que eu não aprendi o que era ser um marido e que eu não estava pronto para ser um pai. E 5 anos de casamento, depois que eu voltei para Jesus, Deus me deu um filho, o Lucas. E eu disse: Senhor, eu nunca tive pai. Eu não sei o que é ser pai. Mas o Senhor pode me ensinar a ser pai. E Deus me deu uma palavra. E essa palavra quebra todo espírito de orfandade da nossa vida. Porque eu consegui enxergar na palavra de Deus que existe 5 tipos de órfão. O órfão que perdeu seu pai e a sua mãe por morte. O órfão do pai vivo, mas ausente. O órfão do pai presente, mas disfuncional. Aquele pai que está presente, mas não funciona como pai, porque paternidade não é título, paternidade é função. O órfão que resolve matar o seu pai no coração, o filho pródigo: pai, para mim você morreu, eu quero a parte da minha herança. E o órfão que está dentro da casa do pai, mas se sente escravo, como como o irmão do filho pródigo. Pai, eu sempre estive aqui, e você nunca me deu um bezerro cevado. Ele se sentia escravo.
E o pai disse: filho, tudo que é meu é teu. E Deus me deu uma palavra que quebrou toda a orfandade do meu coração. E essa palavra está em Efésios 1:3, que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, o amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Deus estava me dizendo: antes de você ter um pai na terra, filho, eu fui o seu pai no céu. Antes de você nascer, eu já te escolhi. Fica de pé, vocês. Eu quero orar com vocês. Satanás, ele tem uma estratégia. Ele sabe o poder da paternidade. Porque o primeiro homem da terra, Adão, Satanás conseguiu tirar ele da presença do Pai. E ali ele destruiu aquele homem e toda a humanidade. Mas a gente precisa entender isso que está em Efésios. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Você não é fruto de uma relação do seu pai e da sua mãe. Não, você é fruto de um sonho de Deus. Seu pai e a sua mãe foi um instrumento de Deus para trazer você para o mundo, para que você viva o propósito que foi estabelecido nele antes da fundação do mundo. Então levanta as tuas mãos e diz: eu sou filho amado de Deus. Você é filho. E essa palavra entrou no meu coração e me encheu de amor. E hoje eu não sou só um pai biológico. Eu não só tenho 2 filhos, o Lucas e a minha filha Ingrid. Eu tenho muitos filhos espirituais que Deus me deu. E eu carrego a unção da paternidade dentro de mim. Eu não tive pai, mas Deus me fez um pai. E Deus vai encher o teu coração de amor, de alegria. E todo espírito de orfandade será quebrado na tua vida. Todo sentimento de orfandade será quebrado. E Deus vai te levantar como uma mãe, como um pai de nações. Em nome de Jesus Cristo. Hoje é noite de milagres, de libertação, de cura. E Deus tem um milagre para a tua vida. Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar aqui. Se é uma cura emocional, uma cura física, uma porta de emprego, uma restauração no teu casamento. Eu não sei, mas Deus sabe. Você vai clamar agora. E o Deus de milagre vai fazer um milagre na tua vida. Em nome de Jesus. E você vai vir aqui, como eu estou aqui hoje, testemunhando do amor de Deus sobre a minha vida e de tudo que Ele restaurou na minha vida. Você vai testemunhar do amor dEle. E você que está em casa também será alcançado por esse amor, por esse poder e por essa graça, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta as tuas mãos, vamos orar. Vamos orar por milagres, vamos orar por cura, vamos orar por libertação, transformação de vida. Você vai sair daqui hoje. Eu quero que você saia daqui hoje só com uma certeza no teu coração: você não está sozinho. Os homens podem te abandonar. Quem abandonou Ismael foi Abraão, o pai da fé. Mas Deus não abandonou Ismael. Colocou diante dele uma fonte a jorrar águas vivas. Foi como a Carol falou:
Meu amado, Jesus disse que aquele que beber da água que eu der, dentro de você vai jorrar uma fonte de águas vivas. Eu quero que, em nome de Jesus, toda a tristeza que a orfandade trouxe para a tua vida, Jesus vai ser derramado sobre você, e você vai jorrar alegria. Deus vai te fazer pai de nações, Deus vai te fazer mãe de nações, em nome de Jesus. Você pode ter sido abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, mas você vai ser a melhor mãe desse mundo, você vai ser o melhor pai desse mundo, porque Deus é contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado pela palavra que nós escutamos aqui nesta noite. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele que nos cura. Cura de toda ferida, de toda mágoa. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, de tudo aquilo que os homens fizeram, muitos deles aqueles que poderiam nos proteger, mas eles não nos protegeram, Pai. Eles nos abandonaram, eles nos feriram, mas o Senhor nos ouve. O Senhor ouve o nosso choro, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve, Senhor Deus e Pai, as nossas lamentações diante do teu altar. E eu quero colocar os teus filhos aqui diante de ti, Senhor. E eu quero declarar a cura do Senhor sobre a vida deles, a paternidade do Senhor sobre a vida deles, que eles se sintam filhos amados, escolhidos antes do ventre da mãe. Que eles entendam isso, Senhor, porque se eles entenderem que eles não estão aqui por um acaso, Senhor Deus e Pai, que eles não são obra do acaso, mas eles são obra divina. Se eles entenderem isso, nunca mais eles vão se sentir só, nunca mais eles vão se sentir abandonados, porque o Senhor é Deus conosco, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Abençoa, Pai, os teus filhos. Faz uma grande obra na vida de cada um deles esta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor enche o coração deles de paz, de amor, de alegria. Que o Senhor cure o físico, que o Senhor cure o emocional, que o Senhor cure o espiritual, que o Senhor liberte de todo o cativeiro, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor faça uma grande obra, que o Senhor faça um milagre que eles estão clamando aqui, seja no casamento, seja na família, seja na vida profissional, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor faça uma grande obra, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor cure agora, que o Senhor arranque o câncer pela raiz, que o Senhor arranque a tristeza, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abra portas sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor encha o coração dos teus filhos de amor, de paz, em nome de Jesus. Que eles entendam que eles são filhos amados do Senhor, filhas amadas do Senhor. Vem, Pai, vem como Pai. Fala ao coração da tua filha agora. Fala, ela não está sozinha, ela está contigo. Enche o coração dela de esperança, porque o Senhor vai levantar ela como mãe de nações. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ela é amada tua, Pai. Cura toda a ferida do seu coração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, vem com o teu poder, com a tua graça e com a tua unção, e faz a tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz, Senhor, em nome de Jesus, vai curando corações aqui nesta noite, vai libertando, vai transformando vidas, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus. Vai abrindo portas, vai levantando, Senhor, vai falando, Senhor Deus e Pai. Aqueles que acham que o Senhor não ouve a sua voz, o Senhor está aqui dizendo hoje: eu estou ouvindo a sua voz, eu estou contando cada lágrima que você tem derramado na madrugada no teu quarto, eu estou contando cada lágrima,
E um dia essas lágrimas vão transbordar no meu odre. E eu vou enviar um anjo para te dar a resposta. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor está ouvindo as tuas lágrimas. O Senhor está te curando. O Senhor está visitando agora pessoas que estão em casa, no quarto de depressão. E o Senhor vai tirar essas pessoas da depressão, em nome de Jesus. Pessoas que estão aqui com o coração angustiado, que pensaram até em tirar a sua vida. Eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de acusação, todo espírito de abandono, cai por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Você é filho, filha amada, você é a menina dos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Louve ao Senhor. Comece a louvar ao Senhor. Dê um brado de vitória. Aleluia. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Levanta as tuas mãos para receber a bênção. Aleluia. Você é filho. O filho tem herança. O filho tem um reino. O filho tem autoridade. Levanta as tuas mãos assim. Carol, vem cá. Vamos aproveitar e orar por essa mulher de Deus que tem abençoado tanto a nossa igreja e a nossa nação. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo tão precioso. Nós queremos abençoar a vida da tua filha, que o Senhor continue usando a vida dela poderosamente para levar cura, libertação e transformação de vida a tantas crianças. Abençoa a vida da tua filha, sua casa, sua família, os seus sonhos, seu ministério, seu propósito, porque o Senhor é Deus sobre ela. Nós somos gratos a ti por ela. Abençoa a vida da Fabrícia, Senhor Deus e Pai do Cris, a sua casa, Senhor Deus e Pai, toda a liderança do Flock. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse ministério. Em nome de Jesus Cristo, um novo tempo do Senhor sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Abençoa cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Leva teus filhos para um novo tempo. Senhor Deus e Pai, são teus filhos. Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eles têm herança. Eles têm um reino, eles têm um Pai de amor. Eles têm autoridade, eles têm, Senhor Deus e Pai, um anel no dedo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eles têm a tua unção. Leva eles em paz para viver um novo tempo. Um tempo, Senhor Deus e Pai, de avanço, de crescimento. Um tempo, Senhor Deus e Pai, da tua presença sobre a vida deles. Eu abençoo a vida de vocês. Vão na paz, que Deus abençoe. Dê uma semana de vitória. Você que está em casa, receba em nome de Jesus. Sexta-feira, culto de libertação. Em nome de Jesus. Vão na paz. Um grande abraço. Fiquem com Deus.